Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista, e esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, episódio 202, e hoje a gente trata da segunda parte de carreira em geotecnologias. Antes de mais nada, tudo bem, meu querido? Como é que você está? Falei, professor, tudo certo. E como a gente previu, né? Não deu tempo de tratar sobre tudo. E nem vai dar também, né? Se a gente dividir em 100 episódios também não vai dar tempo. Mas é realmente um tema complexo, né? Porque envolve, vamos dizer assim, todas as pontas do nosso trabalho, né? Então é uma questão também muito psicológica, social, que é essa parte de carreira. Então ela é bem complexa, assim, né? E impacta diretamente as pessoas. Então a gente tem que ter todo o cuidado na hora de tratar e também na hora de dar os nossos conselhos aí, né? Enfim, nossas recomendações, porque como você falou no episódio passado, né? A gente tem que estar sempre com aquela mentalidade de pensar no futuro do estudante, no futuro daquela pessoa que está entrando no mercado agora, que está saindo da graduação ou que está no meio da graduação também. Então isso requer um cuidado e aí leva um certo tempinho, né? Exato. A gente se deteve aí no episódio passado a falar basicamente sobre fundamentos, né? Sobre teoria. A gente discutiu um pouco os 4 pilares que a gente tem defendido aí como sendo o que diferencia o profissional de geotecnologias desejado pelo mercado. Esse primeiro pilar, que foi o episódio passado, ele conhece a teoria, que está embasando tanto a parte de SIG, a parte cartográfica, a parte de sensoriamento, como também a teoria que está por trás de cada processamento. Mas tem outros 3 pilares que eu acho que a gente pode tratar aqui de forma um pouco mais rápida, porque aquele tema do episódio passado, ele, como é fundamento, ele é fundamental, né? Sem fazer um trocadilho horroroso, mas é isso, né? E Exatamente. quando a gente pensa nos outros eixos, a gente tem aí saber processar em interface gráfica. Normalmente a gente defende software livre de código aberto, e linguagem de programação, que é algo extremamente necessário. Ele é capaz de interpretar os resultados de forma eficiente, porque ele sabe teoria e sabe como ele fez o passo a passo ali, e ele compreende a diferença entre os diversos sistemas sensores. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esse saber processar em diversos softwares livres e de código aberto, enfim, interface gráfica e linguagem de programação, Gustavão. Sim, é assim, é importante, né, a gente dar todo o foco, ou quase todo, na parte de conceitos, porque como ele está ali segurando todos os outros pilares, né, um vai puxando o outro, e quem está lá no primeiro lugar da fila é o pilar de conceitos de fundamentos. E eu encaro essa questão de você saber processar, saber utilizar tudo que está ali ao seu alcance, como a aplicação, né, daqueles fundamentos ali que você aprendeu no pilar anterior. E isso reflete muito na autonomia do profissional e no quão flexível ele é. Porque se a gente pensar, né, a gente fazer uma analogia aqui, todos os softwares e linguagens, enfim, são ferramentas, né? Então, há, sei lá, 3 décadas, há 2 décadas, você tinha uma caixa de ferramentas que tinha, né, vamos supor, o básico. Você tinha um prego, olha, um prego, você tinha um martelo, você tinha uma chave de fenda e tal, beleza. Só que conforme as coisas vão evoluindo, a tecnologia e tal, você acaba aprimorando essas ferramentas. Aí você vai ter uma parafusadeira e tal. Então você consegue agregar esses componentes tecnológicos dentro da sua ferramenta. Mas para o cara minimizar os esforços, né? Exatamente. É isso, porque a gente quer ganhar tempo, porque principalmente na nossa
no nosso ramo, que é de ciências da Terra, as coisas acontecem de uma forma muito dinâmica. Então a gente não Exato. tem muito tempo para ficar, né, gastando com processamento em si, essas coisas. Então a gente costuma a ir pelo caminho de otimização do tempo, sempre. Só que o cara, por exemplo, o cara que sabe usar uma parafusadeira, ele aprendeu a usar uma chave de fenda, né? Então Sim. ele tem o conhecimento em todas as ferramentas. O que acontece é que a caixa de ferramenta ficou mais robusta, ela oferece mais possibilidades. Então, Uhum. por que não, né? Por que não você fazer o uso de tudo aquilo que tá sendo ofertado para você? E o melhor, hoje em dia, sendo ofertado gratuitamente, como você mesmo falou, são softwares livres de código Perfeito. aberto. Então, Uhum. se o cara quer usar o software, é livre, é seu. Ah, mas eu só quero usar a interface gráfica. Perfeito, não tem problema, é livre, é seu, usa do jeito que você quiser. Pô, eu sei um Quantidade de pouquinho. plugins, né, que os caras Pois é, desenvolvem, que vão melhorando a exatamente. vida, né? Exatamente, que aí é o outro lado, é o cara que, pô, eu gosto de programar, eu tenho um conhecimento em programação, então eu quero contribuir com isso. Bom, é livre Uhum. de código aberto, então você pode pegar, você pode agregar alguma solução como um plugin, ou você pode simplesmente customizar todo aquele sistema para você, né? Ou para Perfeito. sua aplicação, enfim, seja lá o que for, no mercado ou na academia. Então é muito flexível. E a pessoa que não tem o conhecimento, ou às vezes a pessoa acha que só existe um software, ou que só esse software que é bom, o resto é Uhum. ruim. Ela está com um pensamento muito errado. Porque a Exato. ideia é você se apropriar do maior número possível. A gente não está falando aqui para o cara ser o expert em todos os softwares que existem, mas é bom você entender, no mínimo, um pouquinho de tudo, de cada um que existe Uhum. ali, né? De um outro lado, você acaba surfando muito bem em cada um, porque você já conhece a teoria que está ali envolvida. Então, se eu quero mexer com geoprocessamento, eu sei o que é uma união, eu sei o que é a diferença simétrica, as principais operações de geoprocessamento, né? Um buffer, um clip, um dissolve. Isso aí existe em todos os softwares. Vai mudar talvez um nome, vai mudar o comando, mas Ou é a a forma mesma de coisa. você executar, Ou a mas forma de executar, mas é a mesma exato. coisa. Então, se Uhum. você sabe o que cada processo desse faz e para que você utiliza ele, qual o resultado que você almeja, então fica tudo muito mais simples. Você consegue passear por todos os softwares aí e fica muito tranquilo. E é por isso, inclusive, que tem vários softwares, né? Cada um faz ali a sua maneira e a gente consegue utilizar isso com muita facilidade hoje. A mesma coisa é com a programação, né? Hoje em dia você tem um número gigantesco de linguagens de alto nível que são linguagens que foram apropriadas pelo pessoal que não tem esse background muito forte de computação, né? Que são Uhum. as pessoas que não são engenheiros ou cientistas da computação. São historiadores, geólogos, geógrafos, né? Psicólogos, enfim, existe uma área. Eu estava passeando pelo YouTube uma vez e entrei numa área que chama psicometria. Sim. Os caras utilizam assim, quase que 100% de linguagem de programação. Tem muito R ali e tal, porque tem muita questão É. de estatística e tal. Estatística é muito forte nessa área. Então, Eu conheço. da psicologia, Uhum. sabe? Então, assim, essas linguagens não foram feitas exatamente para esse tipo de usuário, mas que coube muito bem. Então a galera acaba utilizando e você tem um número muito grande de pessoas, porque você abrange uma quantidade muito considerável de áreas de atuação. Então você tem uma galera gigantesca contribuindo para tudo, para todo tipo de aplicação dentro da sua área, ou até mesmo de subtópicos dentro da mesma área, né? Então, se a Uhum. gente pegar aqui para o nosso mundo das geotecnologias, você tem um cara que contribui criando soluções para aplicações com raster, né, com imagem de satélite, com radar, com LiDAR, com drone. Você tem o pessoal que é mais focado nos estudos de rede para o geoprocessamento, né, para as Uhum. lógicas de rede. Então, tem muita aplicação em rede urbana, né, análise de grafos, que é muito importante para essa parte de planejamento urbano. Tem o pessoal que é mais voltado para a questão estética mesmo de confecção do mapa, né? Então, cara, tem análise de vizinhança, né? E geoestatística. Então tem
para tudo tem alguma coisa, algum projeto que o pessoal já começou e tem uma porção de gente contribuindo. E isso também é legal, porque vira um incentivo, né? Uhum. Não é raro eu mostrar alguma coisa para alguma pessoa que está começando na programação e tal, e aí ela, pô, num primeiro momento, ela pensa o seguinte: eu vou utilizar todas as ferramentas que o pessoal já construiu, porque para mim isso basta. Eu não preciso Implementar contribuir, nada, né? não preciso construir nada do zero. Perfeito. Só que o cara vai caminhando no mundo da programação e ele acaba tendo essa necessidade de contribuir. Aí ele vai fazer Uhum. um plugin para o QGIS, né? Aí depois ele vai fazer uma biblioteca, depois ele entra num projeto maior para contribuir ali e tal. Então, assim, é muito bacana ver essa construção, né? E as pessoas que entram nessa esteira são essas pessoas que têm essa flexibilidade, essa mente aberta, entendem que o processar, né, o software, a linguagem é uma ferramenta, né, e Perfeito, deve ser usada como tal. perfeito. Eu penso muito, quando você começou a falar, você disse, nós somos da área de ciências da Terra. E me chama muita atenção, porque eu já trabalhei com gente muito boa de programação, gente que manjava muito de programação, mas que não tinha a percepção do espacial, não tinha a percepção das geociências, não tinha a percepção do fenômeno físico que estava sendo representado. Então, muitas vezes o cara sabe uma linguagem de programação, ou mais de uma, com muita eficiência, mas ele, como ele não conhece a teoria, que é o primeiro pilar, ele, ele vai fazer qualquer processamento que você indique, mas qual é o sentido para ele? Para que serve aquilo? Né? E eu acho que o cara de geotecnologias ele vai além. Ele sabe porque ele já compreendeu os fundamentos, então ele sabe o que ele precisa processar e como ele deve processar. E com isso, a gente começa a perceber que o terceiro pilar fica muito mais simples. Porque, como eu falei no episódio passado, como a meninada hoje se dedica pouco a uma leitura prévia para entender o que estava fazendo, eles muitas vezes não conseguem explicar, ou seja, dar uma interpretação correta ao que foi feito. Normalmente, eu antigamente utilizava uma frase que eu sempre usei em sala, que é o seguinte: saber processar é importante, mas ser capaz de interpretar os resultados faz toda a diferença. Porque quando você consegue interpretar os resultados, significa que você entendeu todo o processo. Exatamente. E é isso que vai diferenciar, pelo menos por enquanto, a gente de uma máquina, do inteligência artificial. Né? E isso por outros aspectos também, porque aí você pode pensar, mas aí você treina um algoritmo X, Y, para fazer essa interpretação e já soltar e fazer os insights dele. Mas se você Mas não tem um... souber como treiná-lo, e para você saber treiná-lo, você precisa saber Sim, interpretar. exato. Por isso que eu acho que eu fiz uma palestra recente em 2 eventos sobre geotecnologias e inteligência artificial. No Mundo Geo e na oficina de texto eu fiz um webinar recente sobre isso. Mudei um pouco a palestra, porque você faz um primeiro momento, depois você repensa ordenamentos, discussões e tal. Mas vai ser sempre um processo de treinamento, ou seja, se você não tiver uma inteligência humana por trás, nutrindo aquilo dali, eu não creio que a gente vai chegar num momento em que a Skynet vai tomar consciência e vai tentar eliminar a espécie humana, como na maioria dos filmes catastróficos. Eu não acredito nisso. Vai ter Sim, sim. sempre a necessidade de uma mente por trás, uma mente humana, criativa, porque essa é a grande diferença, a criatividade, até mesmo a inteligência generativa, ela se baseia numa criatividade a partir do que ela foi treinada, mas ela não sai com algo de inspiração ali que, pô, né, do Sim. nada você olha e fala, cara, ninguém nunca pensou nisso, porque vai ser sempre uma reprodução de padrão que foi treinado. Sim, ainda tem questões que são muito próprias do ser humano, que é a maneira com a qual você interpreta e você enxerga aquele fenômeno, né? Exato. Na As geografia a emoções, gente né?
E Sim, você se interage de forma emotiva com a questão. sim. Na geografia a gente tem um termo que é a geograficidade, né? A forma com que você exerce esse pensamento geográfico dentro da sua vivência. Então, tudo se baseia na sua vivência. E isso vai muito nessa questão também da criatividade, porque vira que meio uma assinatura sua. Né? A mesma coisa eu lembro, para a gente dar um encerramento na questão da inteligência artificial aqui, eu lembro de uma caixinha de perguntas que me fizeram, que eu fiz, na verdade, e me fizeram uma pergunta sobre o uso do chat GPT para fazer posts, alguma coisa assim, né? E eu falei assim que eu não tenho nada contra, né? Para mim, cada um é cada um, mas eu, enquanto ser humano, eu gosto de ver a identidade da pessoa ali, impressa naquele post. Eu sei, por Exato. exemplo, eu sei quando é uma escrita sua, porque você tem um jeito de enxergar as coisas, você tem um jeito de enxergar e projetar aquilo no texto. Eu sei quando é um post do Christian, por exemplo, do Scripts Remote, porque ele tem um jeito de tratar as coisas. Né? Então, cada um tem o seu. E isso que é legal. Porque Exato. se você joga isso num gerador de caracteres, que é um chat GPT, ele vai gerar da maneira mais pasteurizada possível. Então vai parecer uma média de todo mundo. Né? E isso não é interessante para a gente. Tanto que a gente meio que consegue identificar um pouquinho assim quando a coisa vem de um chat GPT. Né? Porque, pô, principalmente se é uma pessoa, por exemplo, se eu começar a gerar todos os meus textos no chat GPT, provavelmente as pessoas vão identificar, opa, mudou aqui, não era assim. Se eu já tinha, né, já tinha essa minha assinatura muito específica, se você começa a pegar uma coisa mais genérica, aí, cara, você percebe de cara. Então, o que eu falei foi, cara, cada um usa do jeito que quiser, né, mas eu, quando estou consumindo isso, eu gosto de ter essa visão da pessoa. É a mesma coisa quando você está interpretando um resultado. Você está passando ali, né, do ponto de vista fenomenológico, você também está inserido nesse fenômeno. Então, você passa a sua visão, a forma com que você viveu aquilo. Isso é muito interessante. Então, toda a sua história também está impressa ali. Né? E isso máquina nenhuma vai reproduzir. Porque quem viveu tudo isso, quem teve toda essa experiência foi você, né? Durante todos os anos aí de vida. Então, isso é muito importante a gente saber diferenciar aí e conseguir imprimir isso no trabalho. É claro que leva décadas para você desenvolver esse tipo de linguagem, né, que é bem própria e tal, mas, cara, é outro patamar, né? Não tem nem comparação com o IA. Eu tenho usado às vezes o chat GPT para evitar, por exemplo, autoplágio. Eu quero citar, por exemplo, um trabalho que eu fiz há uns 20 anos atrás e eu olho e falo, pô, isso daqui estava tão bem escrito, só que eu não vou reproduzir igual, né? Então eu copio, jogo lá e dou o comando inicialmente, reescreva. E aí ele Vira muda, um mas dicionário de sinônimos, né? a ideia é a mesma, mas só para evitar das pessoas dizerem, pô, já li essa frase num outro artigo do professor Gustavo. Então, para Então evitar o autoplágio, eu tenho usado de vez em quando, sabe? Tem várias formas de utilizar. Eu, por exemplo, igual eu inclusive comentei nesse post, que eu utilizo para comentar código. Porque eu não gosto de. Assim, não é que eu não gosto de comentar código, mas eu tenho preguiça. E como é uma parada que, assim, não necessariamente tem que ter a minha identidade ali. Eu tenho que comentar. Comentar o código é uma coisa que a boa prática é comentário direto, conciso e curto. Não escreva um texto gigante para você descrever o que você está fazendo em uma linha de código. Não faz sentido. Né? Então, os meus comentários antes do chat GPT, eles já eram bem diretos, já assim, quanto mais resumido, melhor para mim. Mas do momento do chat GPT para frente, eu comecei a falar para ele comentar. Cara, comenta aí para mim. Aí ele vai comentando e você vê que tem uma diferença assim gritante na maneira com que ele trata esse comentário. Eu ainda falo de maneira direta, né? Siga as boas práticas do Python ou do R, enfim, de qualquer linguagem. Mas ele tem esse jeito meio genérico assim que foge do meu. Mas tá tudo bem, porque isso aí não é, né? Não vou, isso não é um artigo, não é um trabalho científico, enfim. Mas eu utilizo também para essa finalidade e tem servido muito bem. É claro que eu passo o olho ali para ver se faz algum sentido, né? Porque às vezes
Às vezes a gente joga para frente e não olha e dá ruim. Mas, assim, tem vários tipos de uso para isso, né? Eu Uhum. acho que o complicado é você realmente esconder a sua identidade, né? Perfeito, Deixar com que a IA faça tudo. perfeito, perfeito. E aí entra o terceiro pilar que eu acho fundamental: conhecer os diversos sistemas sensores para você aproveitar o que tem de melhor. A gente tem reparado, e a gente tem trabalhado muito agora com datasets, principalmente de biomassa viva acima do solo, e a gente tem visto uma integração constante entre diversos sistemas sensores. A gente tem visto vários produtos, né, vários conjuntos de dados que saem a partir de modelos que foram de integração de dados ópticos com dados SAR, com dados LiDAR, né, para poder gerar uma informação como essa. Então, é interessante porque muitas vezes os indivíduos não sabem para que servem os dados ou para o que serve o sistema sensor específico. E a gente tem, e aí eu remeto aqui a um dos episódios também que foi falado quando a gente fez o episódio 200, que é aquele Os Diferentes Pensares em Sensoriamento Remoto. Aquilo foi uma reflexão que eu acho que foi bastante feliz de a gente pensar os diversos sistemas sensores e como a nossa forma de pensar tem que mudar quando você se depara com um sistema que seja fotográfico, aí eu estou falando de RGB, que hoje é muito comum em drones, né, em câmeras mais simples, os sistemas multiespectrais, os hiperespectrais, os termais, os de microondas ativo, microondas passivo, LiDAR, e aí a gente tem aí uma suíte imensa, porque dentro deles existem também diversidades, então você vai ter sistemas de microondas ativos na banda L, na banda P, na banda S, na banda C, na banda X, enfim, você tem ali e cada um vai ter uma aplicação, cada um vai ter uma funcionalidade, cada um vai interagir melhor com um determinado tipo de alvo do que com o outro. E é fundamental a gente entender para a gente saber. É como se a gente estivesse numa prateleira de supermercado com uma diversidade enorme de produtos ali e a gente escolhesse aqueles que vão representar e que vão suprir a nossa demanda de trabalho. Exatamente. E você só sabe isso se você tiver o conhecimento, né, de cada produto. Né? Você Uhum. tem que entender o propósito de cada missão, né, o porquê que determinado sensor tem determinadas bandas, enfim, trabalha determinada faixa de frequência, tudo tem um propósito. Então, inclusive, tudo isso está documentado, tudo isso está na internet, né? Facinho de encontrar. Então, todas as questões, por exemplo, que são mais recorrentes aqui com o nosso público, questões de fator de escala, toda a parte de metadados, tudo Que é um isso está negócio que dado. pega, né? Pois é, Um que negócio que geralmente tem pegado muito, eu tenho visto com muita frequência, o é o pessoal problema acha de que fator é, de escala. pois é, o pessoal acha que é ready to use 100%, assim, é só pegar aí. Exato. Mas, assim, isso tá tudo na rede, tá tudo disponível hoje em dia, né? Você não precisa recorrer ali direto, ligar na NASA, ligar na Planet, enfim, não, tá lá a documentação, né? Então, assim, quando você entende isso, que é necessário você entender, no mínimo, os parâmetros básicos, né? As resoluções, qual é a faixa que aquele sistema trabalha, pelo menos isso, você já vai dar um salto assim absurdo no entendimento de qual produto utilizar para determinado estudo. Porque Uhum. cada estudo vai ter uma particularidade. Eu posso fazer o mesmo, né, estudar ou tentar analisar o mesmo fenômeno de diferentes perspectivas, utilizando diferentes Exato. sistemas sensores. E eu vou ter resultados, inclusive, diferentes até. Né? Ou vou evidenciar outras características desse mesmo fenômeno. Então, para isso, você só consegue entender esse tipo de aplicação quando você entende com uma certa profundidade como funcionam os sistemas sensores. E eu digo como funciona até mesmo como a forma ali da engenharia com que aquela imagem é formada. Como que essa imagem é formada? Né? Por que eu preciso de ter um fator de escala? Qual é o motivo disso? Né? Por que eu não pego isso direto? Por que Uhum. antigamente a gente precisava fazer registro, né? Correção geométrica, correção
para efeitos atmosféricos, calibração, né? Todo esse tipo de processamento que está diminuindo um pouquinho para os usuários, né? Por quê? Por que que a gente precisava fazer? Tudo isso é muito importante, a gente precisa saber. E quando você sabe, na hora que bate uma demanda para você, você já, opa, isso aqui eu consigo responder, solucionar com aquele sistema sensor X ou Y, enfim. Fica muito mais Exato. fácil. Eu me recordo, a gente fez um evento, acho que o ano passado, sobre diferentes sistemas sensores, né? Assim, eram os desafios, acho que o termo era um negócio do tipo desafios dos sistemas sensores, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente começa a ver, né, por exemplo, se você vamos pegar a Remote Sense of Environment, né, que é uma das revistas mais importantes, de maior fator de impacto. E eu me lembro, isso foi no ano passado, em 2012, e eu peguei assim trechos de artigos, né, títulos de artigos que haviam sido publicados na Remote Sensing naquele ano. Então, eu peguei um artigo, primeiro falava de distúrbios de floresta e de recobertura, né, ou de rebrota, a partir de trajetórias termais com dados de séries temporais do Landsat. Um outro que falava sobre um mapeamento de umidade de solo global, o primeiro produto, né, e de profundidade ótica de vegetação a partir da fusão do SMOS e do SMAP, né, que são sistemas de observação na banda L, mas de sistemas sensores de microondas passivos. Depois, monitoramento contínuo de luzes noturnas, né, utilizando os dados da NASA do Black Marble. Depois, um outro falando sobre estimativas de biomassa viva acima do solo em áreas de florestas secas na África, combinando dados do SAR, do Sentinel-1, com os dados multiespectrais do Sentinel-2. Um outro sobre modelos de Deep Learning para a classificação de rios em resoluções submétricas, usando dados multiespectrais e pancromáticos de satélites comerciais. Um outro de monitoramento de biomassa em blooms de algas, usando dados hiperespectrais orbitais. Outro falando sobre mapeamento de rios intermitentes e canais efêmeros, usando séries temporais de Sentinel-1 e de modelos digitais de elevação. E, finalmente, um mapeamento global de áreas queimadas, usando a sinergia do Sentinel-3 com o produto VIRS de fogos ativos. Então, quando a gente pega o principal periódico que trata das questões relacionadas a sistemas de sensoriamento remoto aplicados a meio ambiente, você vê que há uma diversidade de sistemas sensores e, principalmente, a integração de sistemas diferentes para atingir um determinado resultado. Então, isso é extremamente emblemático, é fundamental que as pessoas entendam a diferença entre eles, como eles funcionam, como eles são calibrados, né, que tipo de dados eles geram, para que eles tenham essa autonomia. Então, eu acho, Gustavo, que se a gente pensar em termos de carreiras geotecnológicas, a gente cumprindo os fundamentos teóricos, os conceitos, a gente sabendo processar, ser capaz de interpretar com eficiência os nossos resultados, mas escolhendo muito bem qual tipo de dado a gente tem um profissional que é extremamente demandado e desejado pelo mercado. Você Sim, concorda? com certeza. E é um Pokémon raro esse aí, é difícil de achar, né? É complicado. Pois é, você Porque, está no mercado de geotecnologias, você é analista sim, sênior de uma das grandes empresas hoje de geotecnologias no Brasil, e o teu grupo de trabalho é formado por muito pouca gente, e que sim, sim, tem essa mesma competência que você, né? São pessoas que eu conheço praticamente todos, ou boa parte deles, e alguns, inclusive, foram meus alunos, assim como você. Então, eu sei como é que vocês são demandados e o que vocês têm em termos de competência instalada. E é muito dessa vivência
que eu faço essa reflexão e trago essa reflexão já há algum tempo para nós aqui e para a nossa audiência, que provavelmente também tem interesse de desempenhar uma carreira na área geotecnológica. Com certeza, com certeza. É uma questão assim que envolve muitos fatores, né? Enfim, vai desde das questões que a gente falou no episódio passado, mais voltadas ao sistema de educação, né? Até mesmo o próprio interesse da pessoa, né? De querer desenvolver uma habilidade que às vezes não é tão intuitiva assim, que para ela que esteja inserido no nosso mundo gel, né? Mas que na verdade tá, a programação é uma delas, tem outras aí que a gente já comentou, comunicação, a parte também escrita, né? Isso é muito complicado. Então, assim, o que acontece é que esse tipo de profissional, o profissional que tem todas essas habilidades, ele acaba sendo contratado muito rápido e as empresas fazem de tudo para manter o cara ali, a pessoa ali, né? Porque sabe que é muito difícil achar esse cara, né? É muito difícil achar E é um cara ele. normalmente disputado pelas outras empresas, né? Sim, Vive sim, recebendo. fica sendo assediado aí e tal, mas é normal isso. E isso e esse tipo de comportamento uma medida indireta, né? Que a gente tem cara, tá faltando gente com esse tipo de capacitação, né? Então Porque fica a dica aí do Gustavão, né? Para quem quiser entrar no mercado, é cumprir esses skills todos aí para poder sim, ser o cara demandado, não é não? desenvolver todos esses pilares aí que a gente sempre fala. Uma coisa que eu acho que valeria a pena é a gente fazer uma parte 3 no próximo episódio para a gente falar sobre áreas de atuação. O que você Sim, acha? perfeito. Para mim tá perfeito. Vamos nessa. Maravilha. Então, a gente se vê no próximo episódio. Vamos fechar essa pequena série aí sobre carreiras em geotecnologias, que está indo para o terceiro e último, eu prometo, terceiro e último episódio em que nós vamos abordar as áreas de atuação. Tá legal? Sim, Maravilha. Um vamos grande nessa. abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, uma boa semana. Tchau, tchau. Um abraço e até o próximo. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.